Diante de centenas de convidados, o homem que eu acreditava ser o amor da minha vida olhou para mim e disse: "Minha ex é insubstituível. Se não aceitar isso, cancelamos o casamento." O salão inteiro prendeu a respiração. Todos esperavam que eu chorasse, que desabasse, que implorasse. Mas eu só respondi com uma única palavra, e ela mudou o rumo da minha vida para sempre. A tarde caía dourada sobre o horizonte de São Paulo, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. O evento acontecia em uma chácara elegante nos arredores de Cotia, onde a natureza se misturava com a arquitetura moderna. O som suave de violão ecoava entre as mesas decoradas com flores lilazes e velas perfumadas. Era a festa de noivado de Sofia Navarro e Javier Mendes, o casal que todos chamavam de perfeito. Sofia, arquiteta talentosa e reconhecida por seus projetos elegantes, vestia um modelo lavanda que ela mesma desenhara. Seu olhar era sereno, mas firme, e sua postura irradiava confiança. Caminhava entre os convidados com a leveza de quem acreditava estar vivendo o início de uma nova era. Seu sorriso discreto e sincero encantava. Ao lado dela, Javier, empresário jovem e herdeiro de um grande grupo de investimentos, era o centro das atenções. Alto, bonito, com um sorriso fácil e gestos seguros, ele parecia o retrato da estabilidade e do sucesso. Quando abraçava os amigos, quando ria alto ou quando olhava para Sofia, o público via ali o símbolo do casal ideal. "Filha, estou tão feliz por você", disse a mãe de Sofia, emocionada. "Obrigada, mãe", respondeu Sofia, abraçando-a com carinho. O pai dela, um professor universitário reservado, apenas sorriu com orgulho. Para ele, Javier era o genro perfeito. Educado, ambicioso e de boa família. Mas por trás daquela harmonia impecável, havia pequenas rachaduras invisíveis. Às vezes, Sofia percebia que Javier se desconectava durante uma conversa. O sorriso sumia, o olhar vagava, e ele mexia no celular como se o mundo dependesse de uma mensagem. Quando ela perguntava, ele respondia sempre igual. "É só trabalho, amor", Sofia acreditava. Ela queria acreditar. Afinal, o amor, pensava ela, se sustentava sobre a confiança. Naquela noite, a confiança seria posta à prova, diante de todos. O mestre de cerimônias anunciou o momento dos discursos. Primeiro, falou o pai de Sofia, emocionado. Depois, o pai de Javier, orgulhoso. Tudo seguia o roteiro da perfeição. Até que chegou a vez deles, os noivos. Javier pegou o microfone. Seu sorriso inicial era ensaiado, mas encantador. "Boa noite, família e amigos. Obrigado por estarem conosco neste dia tão especial." Fez uma pausa dramática. "Estar aqui ao lado da Sofia é um sonho realizado. Ela é uma mulher extraordinária, inteligente, talentosa e me entende como ninguém." A plateia aplaudiu. Sofia sorriu, com os olhos marejados de emoção. Mas, de repente, o tom dele mudou. O sorriso se desfez. "E como acredito que a honestidade é o alicerce de qualquer relação, quero ser totalmente sincero com vocês", continuou, olhando fixamente para Sofia. "Há algo que preciso deixar claro hoje, diante de todos." O salão silenciou. "Minha ex-namorada sempre será parte da minha vida." Um murmúrio atravessou o ambiente. Sofia sentiu o ar rarear, mas ficou imóvel. "O nome dela é Clara Vidal", disse Javier com voz firme. "Nunca a abandonarei. Continuaremos amigos e parceiros de negócios. Nosso vínculo é para sempre. Faz parte de quem eu sou, do meu passado e do meu presente." Virou-se então para Sofia, com um olhar frio e desafiador. "Se isso for um problema para você, cancelamos o casamento." O tempo parou. Nem o som do violão se ouvia mais. Os convidados se entreolhavam, chocados. Os pais de Sofia estavam pálidos. O pai com os punhos cerrados, a mãe em choque. Todos esperavam a reação dela. Mas Sofia não chorou, não gritou, nem sequer tremeu. Dentro dela, algo se partiu em silêncio. E, ao mesmo tempo, algo nascia, como se, de repente, tudo ficasse claro. Aquele homem não estava sendo honesto, estava sendo cruel. Não queria compreensão, queria poder. Com a calma de quem acaba de acordar de um longo sonho, Sofia estendeu a mão para o apresentador. "Posso ver o outro microfone, por favor?" pediu. Ele entregou, confuso. O salão inteiro prendia o fôlego. Sofia levou o microfone aos lábios e disse apenas uma palavra. "De acordo." Colocou o microfone de volta sobre a mesa.
Fez um leve aceno para os pais, sinalizando que estava bem, e, com a serenidade de uma rainha, virou-se para o mestre de cerimônias. Podemos servir a sobremesa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia havia acabado de transformar a humilhação em dignidade, e naquele instante, sem saber, começava a reconstruir sua vida. O resto da noite passou como se o tempo tivesse perdido o ritmo. As vozes pareciam distantes, as luzes ofuscantes e os sorrisos forçados. Sofia permanecia ali, ereta, calma, inalcançável, enquanto o salão inteiro se desmontava emocionalmente diante dela. Quando os convidados começaram a se dispersar, a vergonha não estava no rosto dela, mas nos olhares constrangidos dos outros. As pessoas se aproximavam para se despedir com frases hesitantes. Força, querida, tudo vai se resolver. Mas Sofia apenas sorria com uma serenidade que desconcertava. Javier tentou se aproximar várias vezes. Sofia, precisamos conversar, murmurava ansioso. Ela, sem alterar o tom, respondia. Mais tarde, Javier. Mas o mais tarde nunca chegou. Na volta para casa, o silêncio do carro pesava como concreto. O pai dirigia com o maxilar travado, o olhar fixo na estrada. A mãe, ao lado, torcia as mãos no colo como quem segura o choro. Sofia, no banco de trás, observava pela janela as luzes de São Paulo se distorcendo. Manchas amarelas na noite. Não sentia raiva, nem vergonha. Sentia alívio. O peso que carregava sem perceber havia finalmente se desprendido. Tudo fazia sentido agora. As ausências, as respostas vagas, o celular sempre virado para baixo. A fachada perfeita tinha ruído, e sob os escombros ela enxergava com nitidez. Quando chegaram em casa, o pai desligou o carro e ficou em silêncio por um longo minuto. Depois se virou, os olhos marejados, e disse: Filha, qualquer que seja sua decisão, sua mãe e eu estaremos com você, sempre. A mãe virou o rosto chorando baixinho. Não se preocupe com o que vão dizer. Pense só na sua paz, meu amor. Sofia respirou fundo, sentindo o peito apertado, não de dor, mas de gratidão. Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Sussurrou segurando as mãos deles. Sabia o que precisava fazer. No quarto, tudo parecia em ordem. A cama arrumada, o perfume suave no ar, o abajur aceso. Mas Sofia sentia que nada mais era o mesmo. O celular vibrava sem parar sobre a mesinha. Chamadas, mensagens, notificações. Ela respirou fundo e pegou o aparelho. Mensagens de amigos, de colegas, da imprensa social. E dezenas de mensagens de Javier. Sofia, atende. Precisamos conversar. Foi um mal-entendido. Você reagiu mal. Por que está me ignorando? Está sendo infantil. Você me expôs na frente de todos. Sofia leu tudo em silêncio, sem raiva. Apenas constatava, com uma clareza cortante, que ele não estava preocupado com ela, mas com a imagem dele. A humilhação pública que causara ainda não lhe parecia real. Na cabeça de Javier, ele era a vítima. Com calma, Sofia colocou o celular no modo silencioso. Não havia mais nada a dizer. Levantou-se e foi até sua mesa de desenho. Ali, onde tantas vezes sonhara o projeto da casa onde morariam, os convites do casamento, os esboços do vestido, estavam espalhados como símbolos de um futuro que já não existia. Um por um, ela os retirou da parede. Não rasgou, não destruiu. Apenas guardou, como quem encerra um ciclo com dignidade. Depois, abriu o notebook e criou um novo documento. No topo, digitou: Plano de cancelamento de casamento. Sofia Navarro. Enquanto a madrugada avançava, ela escreveu e enviou e-mails para cada fornecedor. O buffet, a decoradora, o fotógrafo, o salão. Cada mensagem era polida, firme e irrecusável. Por motivos pessoais, o evento não será realizado. Assumo integralmente as penalidades contratuais. Obrigada pela compreensão. Quando o primeiro canto dos pássaros anunciou o amanhecer, Sofia salvou o último arquivo. O sol começava a surgir no horizonte. Um novo dia. Ela foi até a janela e observou o céu clarear, tingido de vermelho e dourado. Não havia tristeza, apenas uma certeza profunda. Estava livre. Sabia que a tempestade ainda viria. Os comentários, as fofocas, os olhares curiosos, mas pela primeira vez sentia que tinha o controle de sua própria história. Sentou-se novamente e respirou fundo.
No canto da tela, o cursor piscava ao lado de uma nova linha. Sofia sorriu. O passado estava encerrado. Agora era hora de reconstruir. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo amanheceu nublado, como se refletisse o clima de silêncio que pairava sobre a casa dos Navarro. Sofia não havia dormido, mas também não se sentia exausta. O corpo estava leve. O tipo de leveza que vem depois de tomar uma decisão definitiva. Preparou um café simples e se sentou diante do computador novamente. O documento que criara na madrugada anterior, plano de cancelamento de casamento, ainda estava aberto. Respirou fundo, tomou um gole e começou o que seria o primeiro passo da sua reconstrução. Discou o número da organizadora da cerimônia, Dona Marta Ramos, uma mulher eficiente e atenciosa, que havia se tornado quase uma amiga durante os meses de preparativos. A ligação foi atendida com alegria. Sofia, minha querida, a festa ontem foi um sucesso, não é? Que noite linda, disse animada. Já estou organizando os últimos detalhes para a semana que vem. Sofia fechou os olhos por um segundo. Dona Marta, obrigada por tudo, de verdade. Mas estou ligando para cancelar a boda. Um silêncio pesado atravessou a linha. Desculpe, achei que a ligação tinha caído. Cancelar? Repetiu ela sem acreditar. Querida, houve algum mal-entendido? Posso tentar resolver? Não, não há nada a resolver. Interrompeu Sofia com delicadeza, mas firmeza. A decisão é definitiva. Por favor, entre em contato com todos os fornecedores e comunique o cancelamento. Eu assumo todas as penalidades. Dona Marta respirou fundo, confusa e preocupada. Sofia, sinto muito, espero que esteja bem. Estou, Dona Marta. Pela primeira vez em muito tempo. Ao encerrar a ligação, Sofia sentiu uma paz discreta, quase física, se espalhar pelo peito, um peso a menos, um degrau vencido. No fim da manhã, seus pais bateram na porta do quarto. Ambos pareciam cansados, os olhos marcados pela noite em claro. Posso entrar? Perguntou a mãe. Claro, mãe. Sofia girou a cadeira e mostrou a tela do notebook. Uma lista longa de e-mails enviados e confirmados. Já cancelei tudo. O pai se aproximou, leu as mensagens e soltou um suspiro contido. Deixa que eu cuido das multas e dos valores. Você já fez o suficiente. Não, pai, respondeu Sofia. Calma. Essa é a minha responsabilidade. Eu comecei esse projeto e eu mesma vou encerrá-lo, só preciso do apoio de vocês. Ele assentiu em silêncio. A mãe, em um gesto silencioso de carinho, colocou uma tigela de sopa quente sobre a mesa. Come um pouco? A gente cuida do resto. Sofia sorriu. Naquele momento, o apoio deles valia mais do que qualquer palavra. Durante o dia, o telefone não parou. Primos, amigos distantes, até colegas de faculdade, todos queriam entender o escândalo da noite anterior. Sofia respondeu com o mesmo tom sereno a cada ligação. A decisão foi minha, e estou em paz com ela. Essa tranquilidade desarmava qualquer tentativa de curiosidade. Quem ligava esperando drama encontrava apenas uma mulher decidida. Mas perto do meio-dia, o nome de Javier apareceu na tela. Ela hesitou por um segundo, depois recusou a chamada. Segundos depois, chegou um e-mail. Assunto: confirmação de cancelamento. Evento Javier Mendes e Sofia Navarro. O gerente da chácara copiava os dois no mesmo e-mail, confirmando oficialmente a suspensão da reserva. Logo em seguida, o celular vibrou com uma nova mensagem de Javier. Você enlouqueceu? Cancelou tudo sem falar comigo? Sabe o que isso significa para as nossas famílias? Sofia colocou o aparelho virado para baixo. Sim, ela sabia exatamente o que significava. Significava liberdade. Horas depois, o som de um carro freando em frente à casa quebrou o silêncio. Ela olhou pela janela. Era o carro esportivo preto de Javier, parado em diagonal na rua. O motor ainda ligado, o rosto dele vermelho de raiva. Bateu na porta com força. O pai de Sofia abriu, firme, mas educado. Senhor Navarro, preciso falar com sua filha agora. Javier, entre, por favor. Vamos conversar com calma, tentou o pai contido. Não, eu preciso falar com ela, gritou ele, ultrapassando o limite da educação. Sofia apareceu no corredor, com o rosto sereno. Está tudo bem, pai? Eu resolvo. Ela caminhou até a porta e parou diante de Javier. O que você quer? Perguntou com voz baixa, mas firme. O que eu quero? Ele explodiu. Quero entender como você teve coragem de cancelar nossa boda por e-mail. Você me humilhou diante de todos. Eu? Sofia arqueou as sobrancelhas. Javier, você me expôs na frente de 200 pessoas.
Declarou amor eterno à sua ex e me deu um ultimato público. Foi sinceridade, gritou ele. Eu só queria que soubesse que ela faz parte da minha vida, que sou honesto. Honestidade não é destruir alguém em público, retrucou Sofia. Isso se chama ego. A cada frase dela, Javier perdia o chão. Tudo bem, murmurou tentando recuar. Eu errei o momento, o jeito, mas você precisava reagir assim? Cancelar tudo? E o que isso causa nas nossas famílias, nos negócios? Sofia deu um passo para trás e cruzou os braços. E aí está. Ainda não é sobre amor, é sobre reputação. Sobre o seu nome, sobre o seu orgulho. Fez uma pausa. Esta boda acabou, Javier e, sinceramente, ainda bem que foi antes do altar. O silêncio entre os dois pesou. O rosto dele estava tomado por uma mistura de raiva e incredulidade. Então é isso? Depois de tudo, é só um acabou? Ainda não começamos, Javier, e eu te agradeço por isso. Sofia se virou e entrou na casa, fechou a porta com calma. Encostou as costas na madeira e respirou fundo. Não havia raiva nem lágrimas. Havia apenas alívio. A batalha final estava encerrada. E pela primeira vez, Sofia sentia que havia vencido, por si mesma. As semanas seguintes foram silenciosas, mas férteis. Depois da tempestade social, das fofocas, dos comentários em tom de pena, das mensagens curiosas, veio um período de calma. Sofia passou a viver quase como uma eremita no próprio apartamento, evitando redes sociais, festas e qualquer evento em comum com o antigo círculo de Javier. Precisava de espaço, precisava reconstruir-se. Durante o dia, trabalhava. Durante a noite, desenhava. De início, seus traços eram tensos, inseguros. Mas aos poucos, a linha foi ficando mais firme, mais livre. O ato de projetar, de criar algo novo, era sua terapia silenciosa. Foi então que, numa tarde de segunda-feira, recebeu uma ligação inesperada de um antigo colega de profissão. Sofia, surgiu um projeto grande. Um prédio histórico vai ser restaurado no Centro Velho. Precisam de uma arquiteta com experiência em reabilitação de estruturas antigas. Pensei em você. Ela hesitou por alguns segundos, mas algo dentro dela vibrou. Pode passar o contato, por favor? E assim, sem planejar, o destino começou a abrir espaço para um novo começo. O imóvel ficava em um casarão antigo no bairro da Liberdade, em São Paulo. Uma construção de 1920, de fachada desgastada, janelas de madeira carcomidas e um pátio interno coberto de mato. O novo proprietário queria transformar o espaço em uma galeria de arte contemporânea, mantendo o espírito histórico da casa. Sofia visitou o local pela primeira vez em uma manhã chuvosa. O ar cheirava a poeira, mas também a promessas. Enquanto caminhava pelos cômodos vazios, tocava as paredes frias com respeito. Cada fissura, cada mancha no reboco contava uma história, e de algum modo refletia a dela. Restaurar não é apagar o passado, pensou, é aprender a conviver com as marcas. Foi ali, entre vigas enferrujadas e janelas quebradas, que Sofia entendeu. Aquele prédio seria o espelho da sua própria reconstrução. O dono do casarão chamava-se Matheus Soler, um colecionador de arte discreto com um olhar calmo e uma voz serena. Até então, só haviam trocado e-mails e ligações curtas sobre o projeto. Na primeira visita conjunta ao local, Matheus apareceu vestindo calça de linho e camisa branca com as mangas dobradas. Não era o tipo de homem que chamava a atenção por aparência, mas por presença. Havia algo nele que transmitia paz. Então, esta é a famosa arquiteta Sofia Navarro, disse sorrindo e estendendo a mão. E o senhor deve ser o homem que vai me dar dor de cabeça com prazos e orçamento, respondeu ela rindo. Ele soltou uma risada leve. Pode me chamar de Matheus. E prometo que as dores de cabeça serão mútuas. Desde aquele primeiro encontro, a conexão entre eles foi natural. Caminharam pelo casarão por mais de 2 horas, discutindo possibilidades, trocando ideias, rabiscando plantas no ar. Sofia explicava as estruturas, as soluções para preservar o original sem comprometer a segurança. Matheus ouvia, atento, e sugeria detalhes artísticos, metáforas, conceitos. Era como se falassem o mesmo idioma, um idioma feito de sensibilidade e propósito. Em certo momento, pararam diante de uma janela quebrada. Eu queria manter esta esquadria, disse ele tocando a madeira. Foi feita à mão por um artesão japonês.
Sofia examinou. É linda, mas o cupim fez estrago. Podemos restaurar as partes que restaram e criar uma réplica fiel. Assim, o espírito permanece. Mateus sorriu. Você entende de beleza, mas também de essência. Isso é raro. Ela desviou o olhar, um leve rubor subindo pelas bochechas. Fazia tempo que ninguém a via por dentro. Nos dias que se seguiram, Sofia mergulhou no trabalho. Entre escombros e plantas, reencontrou uma sensação que acreditava perdida: motivação. As manhãs começavam com o cheiro de tinta fresca e café coado pelos operários. Os sons de martelos, serras e conversas criavam uma sinfonia improvisada que, de alguma forma, lhe trazia paz. Mateus aparecia quase todos os dias no canteiro de obras. Às vezes levava pão de queijo para o time, outras ajudava a carregar caixas ou apenas observava, de mãos nos bolsos, o progresso do espaço. Nunca interferia à força. Apenas perguntava: "O que você acha, Sofia?" E ouvia genuinamente interessado. Essa parceria leve, respeitosa e sincera começou a dar forma não só ao prédio, mas também a algo dentro dela. Certa tarde, quando o sol dourava as paredes já parcialmente restauradas, eles se sentaram nos degraus do pátio, exaustos. Mateus olhou ao redor e disse: "É curioso. Às vezes, para salvar uma estrutura, a gente precisa primeiro deixá-la ruir completamente." Sofia olhou para ele e respondeu em voz baixa: "Sim. Só depois que tudo cai é que a gente entende o que realmente vale a pena reconstruir." Os dois sorriram. E naquele momento simples, sem promessas nem gestos grandiosos, Sofia percebeu: estava começando a viver de novo. Os meses seguintes correram como o desabrochar de uma flor depois da chuva. O casarão da Liberdade, que antes cheirava a abandono e tempo perdido, agora pulsava vida. Paredes ganhavam cor, janelas voltavam a respirar, e cada detalhe restaurado parecia contar uma história de renascimento. Sofia se tornara a alma do projeto. Chegava cedo, antes dos operários, e só saía quando o sol se escondia por trás dos prédios antigos do centro. As mãos viviam sujas de grafite e poeira, e o rosto, marcado pelo cansaço, carregava um brilho novo. O brilho de quem reconstrói algo dentro de si. Mateus era presença constante, mas nunca invasiva. Às vezes aparecia apenas para observar em silêncio, outras para discutir ideias, trazer café ou ajudar a carregar maquetes. Ele respeitava o espaço de Sofia, mas sua simples presença parecia tornar o ambiente mais leve. "A casa está voltando a respirar", disse ele uma tarde, encostado em uma coluna recém-restaurada. "E eu também", respondeu Sofia sem pensar. Mateus sorriu, e naquele instante ela percebeu que a frase dizia mais do que pretendia. Mas o passado, como sempre, achou um jeito de reaparecer. Em um fim de tarde abafado de dezembro, Sofia estava revisando os relatórios da obra quando ouviu o som de pneus cantando do lado de fora. Um carro esportivo preto parou bruscamente na frente do casarão. Ela reconheceu o som do motor antes mesmo de ver quem era. Javier. Ele saiu do carro apressado, segurando um enorme buquê de lírios brancos, as flores favoritas de Sofia. Estava abatido, o rosto pálido, o olhar cansado, o terno amarrotado. Nada restava do homem arrogante da festa de noivado. Sofia, começou com a voz trêmula. Eu sei que errei. Eu não devia ter dito o que disse naquela noite. Fui um idiota. Ela respirou fundo, mantendo o tom sereno. O que você está fazendo aqui, Javier? Este é meu local de trabalho. Eu precisava te ver. Preciso de uma chance. Sem você, nada faz sentido. Sofia olhou para o buquê, mas não estendeu as mãos. Javier, o que você sente agora não é amor. É falta de controle. Você não suporta perder. Ele deu um passo à frente desesperado. Não, eu te amo, Sofia. Eu mudei, juro. Antes que ela respondesse, Mateus apareceu no corredor, trazendo 2 garrafas de água. Ao ver a cena, parou à distância, discreto, sem intervir. Mas sua presença sólida e tranquila bastou para que Sofia se sentisse segura. Javier percebeu o olhar dela em direção a Mateus, e seu semblante mudou instantaneamente. O arrependimento deu lugar ao ciúme. Ah, então é isso? Soltou, sarcástico. Já tem outro no meu lugar. Foi rápido. Sofia manteve o olhar firme. Não, Javier. Não existe outro no seu lugar porque esse lugar não existe mais. Ele tentou argumentar,
Mas ela ergueu a mão, cortando qualquer resposta. Vá embora. Agora. Sofia, implorou ele, os olhos marejados. Vá e não volte mais. As palavras saíram calmas, mas inapeláveis. Javier jogou o buquê no chão. Os lírios se espalharam em pétalas amassadas. E foi embora, acelerando o carro em meio a uma nuvem de poeira e vergonha. Sofia ficou parada por um instante, observando as flores destruídas no chão. Depois, fechou os olhos e inspirou fundo. A respiração ainda estava trêmula, mas seu coração não. Mateus se aproximou em silêncio e lhe estendeu uma das garrafas. Está tudo bem? Está sim, respondeu ela bebendo um gole. Desta vez está de verdade, e estava mesmo. Porque naquele instante, Sofia percebeu algo importante. O passado não tinha mais o poder de arruinar o seu presente. Nos dias que seguiram, ela trabalhou em paz, mas algo dentro dela insistia em um pensamento. Precisava de encerramento completo. Clara, o nome que havia ecoado naquela noite fatídica, ainda era uma sombra em seu inconsciente, e foi como se o destino a tivesse escutado. 2 dias depois, uma mensagem chegou em seu celular. Olá, Sofia. Sou Clara Vidal. Fiquei sabendo que o Javier foi até o seu trabalho. Acho que nós duas merecemos uma conversa, pela paz de ambas. Se quiser, posso te encontrar para um café. Sofia olhou a mensagem por longos segundos. Depois digitou apenas: podemos conversar? Me diga o lugar. Encontraram-se numa pequena cafeteria escondida na Vila Madalena, num fim de tarde tranquilo. Clara chegou primeiro. Era uma mulher elegante, de olhar firme e sereno, mas com uma melancolia discreta. Quando Sofia entrou, ela se levantou e estendeu a mão. Obrigada por vir. Eu também queria entender algumas coisas, respondeu Sofia, sentando-se. Clara não fez rodeios. Javier e eu tivemos uma história longa, mas ela acabou muito antes de você aparecer. Ele nunca aceitou completamente o fim. Sempre manteve contato sob pretextos de trabalho. Eu tentei me afastar, mas ele não deixava. Fez uma pausa e prosseguiu. Aquele discurso que ele fez na sua festa, eu não sabia de nada. Fiquei tão chocada quanto você. Sofia a ouviu em silêncio, observando a sinceridade nos olhos dela. Clara então mostrou o celular com uma foto. Ela e um homem sorrindo de mãos dadas. Estou noiva e feliz. Mas Javier continua tentando se aproximar. E, sinceramente, estou exausta. Ele vive num mundo onde precisa ser admirado. Sofia respirou fundo. Obrigada por me dizer isso. Acho que nós duas fomos reféns do mesmo ego. Clara sorriu com uma doçura triste. Exatamente, mas agora cada uma de nós pode seguir em paz. Quando Sofia saiu daquela cafeteria, o ar parecia mais leve. A última sombra havia se dissipado. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se inteiramente livre. Depois daquele encontro com Clara, Sofia sentiu como se uma janela tivesse se aberto dentro dela. O ar parecia mais puro, a mente mais leve. Tudo o que restava, raiva, dúvida, amargura, se dissolveu. Agora só havia espaço para o novo. As semanas seguintes foram de plenitude silenciosa. O casarão da liberdade, que antes fora ruína e promessa, agora era realidade. As paredes estavam prontas, os pisos brilhavam, e a luz entrava pelos vitrais restaurados como uma bênção. O projeto, que seria uma simples galeria, havia se transformado em algo muito maior, um símbolo de renascimento. E Sofia, ao andar entre os corredores, via não apenas arte e estrutura, mas a história de sua própria cura. A parceria com Mateus se tornara uma amizade profunda, marcada por respeito e uma conexão genuína. Trabalhavam lado a lado todos os dias, às vezes sem precisar de palavras. Ela cuidava dos detalhes técnicos, ele da harmonia artística. E, entre uma conversa e outra sobre iluminação ou textura, havia olhares silenciosos que diziam muito mais. Certa tarde, enquanto revisavam o encaixe final das estruturas de vidro do teto, uma tempestade repentina caiu sobre a cidade. Os operários correram para cobrir o material, e Sofia e Mateus acabaram abrigados no grande salão principal, agora vazio, cercado apenas pelo som da chuva. A chuva sempre me faz pensar em pausa, disse ele, olhando para cima. É como se o universo mandasse um lembrete para a gente respirar. Sofia sorriu. Eu estava precisando mesmo de um lembrete. Por um instante, o silêncio os envolveu. O som da chuva batendo no vidro era hipnótico. Mateus a observou de perfil.
O cabelo solto, a pele salpicada por pequenas gotas trazidas pelo vento, o olhar sereno. Você mudou, disse ele com uma voz suave. Está mais leve. Soltei o que não me pertencia mais, respondeu Sofia. Às vezes, para se reconstruir, é preciso demolir até os cimentos. Exato, murmurou ele. Demolir também é uma forma de construir. Os dois ficaram assim, lado a lado, sem pressa, até que a chuva começou a cessar. E pela primeira vez, desde o fim de tudo, Sofia sentiu que pertencia novamente à vida. Os meses passaram. O projeto chegou ao fim. O antigo casarão agora era uma galeria moderna e luminosa, batizada por Mateus, com o nome que parecia resumir tudo: Renascer. A inauguração foi marcada para o início da primavera. Naquela noite, Sofia chegou com um vestido marfim simples, mas elegante, o cabelo preso em um coque solto. Os convidados, artistas, jornalistas, amigos, admiravam o espaço com entusiasmo. A música de fundo era suave, e cada detalhe refletia o cuidado e a alma colocados ali. Entre os aplausos e as conversas, Sofia olhou ao redor e viu seus pais, sorrindo, orgulhosos. Do outro lado avistou Clara Vidal com seu noivo, acenando discretamente com gentileza. A vida, pensou, tinha uma forma bonita de fechar ciclos quando a gente aprendia a deixá-los ir. Mais tarde, quando o evento atingiu o auge, Mateus chamou Sofia discretamente. Quero te mostrar uma coisa, disse, pegando sua mão com naturalidade. Saíram pelos fundos e entraram no pequeno jardim interno, agora coberto por um teto de vidro. A lua cheia brilhava sobre eles, refletida nas folhas molhadas da chuva que caíra mais cedo. Mateus parou no centro e a olhou sério, mas com doçura. Sofia, quando você entrou naquele casarão pela primeira vez, ele estava caindo aos pedaços. Ninguém acreditava que valia a pena restaurá-lo. Ele fez uma pausa, a voz carregada de emoção. Mas você viu beleza onde os outros só viam ruína. Deu nova vida nesse lugar. E, sem perceber, fez o mesmo comigo. Sofia sentiu o coração disparar. Mateus continuou. Quero passar o resto da minha vida aprendendo com essa força que você tem, com essa coragem de recomeçar. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um anel simples, de prata, com detalhes inspirados nos azulejos da galeria, desenhado por ele mesmo. Quer construir comigo o próximo projeto? Perguntou sorrindo. Um projeto chamado Vida? Sofia sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas o sorriso veio primeiro. Sim, Mateus. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo e naquele instante ela soube. Nada mais precisava ser consertado. Tudo já estava no lugar certo. Meses depois, a Galeria Renascer tornou-se um ponto de encontro de artistas, sonhadores e pessoas em busca de recomeços. Sofia e Mateus continuaram trabalhando juntos, mas agora como parceiros de alma. Os dias eram cheios, mas leves. A cada nova exposição, a cada nova restauração, Sofia sentia que sua história, antes marcada pela dor, agora era feita de luz. Certa noite, enquanto o salão se esvaziava e ela apagava as luzes, olhou para o teto de vidro e viu o reflexo da lua sobre o chão. Recordou-se da festa de noivado, da humilhação, da palavra que dissera com tanta calma. De acordo. Sorriu. Percebeu que aquela palavra, na verdade, nunca significou aceitar. Significou começar. E foi assim, com dignidade, coragem e amor próprio, que Sofia Navarro renasceu. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se você também passou por algo parecido, ou se alguma parte desta história mexeu com você, compartilhe nos comentários. Sua voz importa. Sua dor importa. E, por favor, curta este vídeo e comente o número 21 aqui embaixo. Isso me ajuda a saber que você ficou até o fim e que não estou sozinha nessa caminhada. Seja gentil com você mesma. Um passo de cada vez a gente se reencontra por aqui.